provisória, né? E quem inventou o Instituto de Medida Provisória foi Mussolini. Aí, quando eu falo assim que é uma loucura que num sistema democrático a gente utiliza um instituto criado no fascismo, menina, quando eu falei a palavra fascismo, teve um monte de gente na sala de aula que levantou, saiu, batendo porta, batendo pé, achando que eu estava falando do Bolsonaro. Sabe? Para você ver o nível de loucura que tá as coisas. Você está entendendo? Hã? Completamente. Você vê a loucura que tá. Uhum. Do carro do Estado. Da frota do Estado. Não é nenhuma coisa nem outra. Não, porque aí nós temos confusão. Mas não é confusão de confusão, é uma da modalidade de extinção do crédito. É quando você é credor e devedor de você mesmo. O Estado não é credor do IPVA? Isso. Não é nem imune nem isento. Não há o quê? O pagamento por causa do instituto chamado confusão. Entendeu? É. Oi? Agora, o carro do município é imune de IPVA para o Estado. O carro da União é imune de IPVA para o Estado. Tá? Quando a gente... É confusão. Por causa que ocorre o Instituto da Confusão. É, quando ele é credor e devedor dele mesmo. Não, também não. Também não. A imunidade recíproca. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nela, fiquem tranquilos. Imune. Imune. Isso, imune. Uma confusão. Isso, com relação ao IPVA. Então, vamos. Agora, ó que louco. Ó que louco, ó que louco. Que louco. Agora, o Estado vai comprar um carro. Tem o ICMS nesse carro. Entendeu? A vendedora do carro vai pagar esse ICMS? Vai, porque ela não é imune. Ocorre que aqui no Estado tem isenção nesse caso, mas aí a gente vai para a legislação específica de isenção, mas não há imunidade. Por quê? Porque aqui eu tenho a fábrica do carro, a vendedora do carro, que ela não é imune. E aqui eu tenho o Estado comprando esse carro. Então, não vai ter nem confusão, nem nada. Vai vir o IPVA escondidinho aqui. Aqui é um indireto. Oi? Sim, aí lá e vai da coisa lá. Entendeu? Não. Em tese, não há imunidade. Por quê? Porque é indireto. É a mesma lógica da Santinha ou da outra do vinho. É a mesma lógica do vinho. É. O Estado X não vem recolhendo a taxa municipal de coleta de lixo domiciliar quanto a um terreno em que pretende construir. No futuro, novo prédio sede da Secretaria Estadual de Fazenda. Em razão disso, teve o débito inscrito em dívida ativa e contra ele foi promovida a execução para a cobrança dos valores não pagos. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. E aí, gente, o Estado é imune com relação a essa taxa? Não, porque a imunidade diz respeito aos impostos. Tudo bem? A imunidade diz respeito aos impostos. O Estado X goza de imunidade recíproca, não podendo ser cobrado por tal dívida? Falso. Por quê? Porque a imunidade com relação aos impostos e não às taxas.
A imunidade tributária recíproca não se aplica à hipótese, por se tratar de terreno ainda não vinculado a uma finalidade pública. Isso pouco importa, tá, gente? Não é esse o motivo, tá? É mesmo aquele imóvel lá, mesmo que ainda não tenha dado uma finalidade, ele não vai pagar IPTU, por exemplo, vai ser imune de IPTU, mas paga taxa porque a imunidade não alcança os outros tributos. A imunidade tributária recíproca não se aplica às taxas. A taxa municipal de coleta de lixo domiciliar é inconstitucional, por tomar como base de cálculo a metragem do imóvel falso. Lembra, nós estudamos isso, e isso é constitucional, súmula vinculante 29. A taxa municipal de coleta de lixo domiciliar é inconstitucional, pelo fato de o serviço prestado ou posto à disposição não ser específico e divisível. Falso, é divisível sim, súmula vinculante 19. O que não pode é a taxa de limpeza de logradouros públicos. Expliquei ontem isso para vocês. Uhum. Aqui é o que eu expliquei com relação aos impostos indiretos, tá? Tá tudo aqui. Aqui também é exemplo disso. Então, vamos lá. Isso. Todas as pessoas imunes, eu estou usando aqui exemplo a igreja, mas quando eu falo igreja, você pode pensar os entes públicos, você pode pensar em partido político, você pode pensar em sindicato dos trabalhadores, você pode pensar em instituição de educação ou assistência social sem fins lucrativos, todas essas pessoas imunes, tudo. Então, é aquela coisa, o Estado vai pagar o ICMS embutido na energia? Vai. Igual nessa caneta, no carro. A igreja? Também. Todo mundo, é a mesma lógica, tá? Deixa eu molhar o bico. A instituição de assistência social Z, sem fins lucrativos, adquiriu, junto à sociedade empresária X, diversos equipamentos que seriam integrados ao seu ativo permanente, visando ao pleno desenvolvimento de as suas atividades regulares. O que eu fiz? O que essa empresa fez? Comprou a caneta. Sabe, às vezes eles vêm com... Aí você pensa assim, nossa, equipamento... Comprou uma caneta. Leia, a empresa comprou a caneta. É isso, para ficar mais fácil. Para surpresa de seus diretores, constatou-se que, na nota fiscal emitida por X, constava o ICMS, devido pela operação de venda, da qual Z figurava como adquirente. Uai, a igreja, a instituição sem fins lucrativos, compra essa caneta, vai vir com o ICMS? Vai, não há imunidade. Nas circunstâncias indicadas, a incidência do ICMS é incorreta, pois a imunidade tributária subjetiva de Z incide nas hipóteses em que figure como contribuinte de direito e de fato. Falso, não é verdade? Quando é de fato aqui, não vai. Incorreta, desde que Z demonstre que arcou com o ônus financeiro da respectivo tributo. Por se tratar de imposto indireto, pouco importa, gente, pouco importa. Vai pagar o ICMS. Correta, pois a imunidade tributária subjetiva de Z somente incide quando figure como contribuinte de direito, não de fato. Certa resposta. Ou seja, quando ela em tese, tá? Quando ela em tese é a igreja e vende a santinha.
Incorreta, desde que Z demonstre que o montante correspondente à desoneração tributária será aplicado em sua atividade fim, pouco importa, vai vir o ICMS nessa caneta, porque ele é consumidor final. Correta, pois a imunidade tributária não é aplicada em se tratando de imposto que incidam sobre a circulação de riquezas. Falso também. Conseguiram compreender aqui? Tá? Vamos para mais uma. O município Alfa, deixa eu apagar aqui. O município Alfa, localizado no interior do estado Beta e com menos de 3.000 habitantes, autuou os Correios por não estar recolhendo ISS sobre serviços por ela prestado em regime de livre concorrência. Os Correios impugnam administrativo lançamento de ofício realizado, afirmando que, dada a sua peculiar natureza jurídica de monopólio, não está obrigada ao recolhimento de tal tributo. Diante desse cenário, é correto afirmar que assiste razão aos Correios, pois, ainda que as atividades que se pretende tributar sejam exercidas em regime de livre concorrência, a imunidade tributária a ela conferida também abarca tais serviços. Por que abarca tais serviços para os Correios? Porque o Correio é monopólio, o Correio é segurança nacional. Então, ele tem trocentos mil privilégios diferentes de qualquer outra pessoa jurídica. Assiste razão ao município, pois os Correios é pessoa jurídica de direito privado. Correio é empresa pública, tá? Devendo ser tributado como as demais pessoas jurídicas, em virtude do princípio da isonomia e da livre concorrência. Falso. Não interfere na livre concorrência. É monopólio, segurança nacional. Assiste razão ao município, pois o Correio, não sendo empresa pública municipal, não goza de imunidade tributária que seria conferida a uma empresa pública integrante da administração pública municipal. Falso. Até porque não haveria imunidade nesse sentido. Haveria o quê? Confusão. Que é a pergunta de vocês. Assiste razão ao município, pois a empresa apenas goza de imunidade tributária contra um imposto que recai sobre o patrimônio, mas não sobre os serviços por ela prestado. Falso. A Constituição já falou, são todos os impostos. O STF. Assiste razão os Correios, pois as empresas públicas federais gozam de imunidade tributária pelo fato de integrarem a administração pública. Em todos os casos, só porque ela é empresa pública? Caixa Econômica Federal não é empresa pública? Caixa Econômica Federal é imune? Não. Por que não é imune? Porque atinge a livre concorrência. Beleza? Aí aqui são classificações, tá, gente? E aí eu trouxe os artigos correspondentes. Nós estamos estudando a imunidade genérica, tá? Ou seja, a imunidade padrãozona para todos os impostos diretos, regra geral, e indiretos, se a pessoa imune não fere a livre concorrência. Mas existem as imunidades específicas para determinados tributos, que está no começo dos slides, todas que eu coloquei para vocês. Aí nós temos imunidade subjetiva. Quando fala em imunidade subjetiva, está se referindo ao sujeito, à pessoa. Tudo bem? Sujeito, pessoa. Então, vamos lá. A igreja é um objeto ou é um sujeito?
Sujeito, imunidade subjetiva. O Estado é um objeto ou é um sujeito? Sujeito, imunidade subjetiva. O partido político é um objeto ou um sujeito? Sujeito, imunidade subjetiva. Sindicato dos Trabalhadores, sujeito. Instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, sujeito. Tudo bem? Agora, diferente é a imunidade objetiva. O objeto é imune. O objeto é imune. O livro, eu vou aprofundar depois quando a gente chegar na imunidade do livro, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. O livro é um objeto. O livro é imune. O objeto livro é imune. A Saraiva é pessoa, a Saraiva não é imune. Então, ela tem que pagar imposto de renda à pessoa jurídica, tá. A música, se cumprir os requisitos que a gente vai ver depois, é imune. Ah, mas o cantor vai ter que pagar imposto de renda? Vai. Então, vocês estão observando a diferença de uma imunidade objetiva e subjetiva? Aí nós temos imunidades autoaplicáveis. Gente, por exemplo, quando eu falo autoaplicável, significa que eu não preciso comprovar que eu sou imune. Eu não preciso. Se hoje eu resolver abrir uma igreja, eu não preciso comprovar que eu sou uma igreja. Eu não tenho formalidades para isso. Eu não tenho que entrar com requerimento para isso. Chegou o carnê do IPTU e o imóvel é meu, eu rasgo essa porra. Vocês estão entendendo? Agora, se o município depois vier me cobrar, aí eu falo, ó, eu sou uma igreja, o município vai ter que provar que eu não sou uma igreja. Porque ela é autoexecutável. Tá? Ela é autoexecutável. Agora, é diferente, eu sou uma escola. Para eu ser escola, eu ser imune, eu tenho que cumprir os requisitos, tá? Previstos no artigo 14 do CTN e comprovar que eu sou, por exemplo, sem fins lucrativos. Então, ela não é autoexecutável. Imunidade. Oi? Por quê? O ICTN não cria imunidade, mas ele traz regras para regulamentar algumas imunidades que já estão na CF. Tá? Não precisa de contrato social, não precisa de nada. Não. Basta abrir. Não precisa. Para a imunidade, não precisa. Não precisa. Abri, botei lá. Igreja da Lígia, salve o diabo. Igreja Lúcifer de todos os dias. Entendeu? E vem os fiel. De boa. É igreja, bem. É imune. Tudo bem. É assim. É assim, ó. Isso que eu estou falando é para prova. Você entendeu? Para questão de prova. Na prática também, só que dá mais trabalho. Então, se eu não quiser ter trabalho contra o fisco, para ficar com execução fiscal, não sei o quê, eu faço o troço tudo bonitinho. Mas não é que é necessário, entendeu? É igual vender carro. Quando... Ai, meu Deus. É igual vender carro.
E TCD? Hã? Ah, é isenção, é isenção. Quer comprar meu carro? Vendo hoje por R$1.000. Faz um Pix. Acabou de fazer o Pix, toma o carro. De quem é o carro agora? Dele. Mas você não fez nada no Detran, não sei o quê. Não importa. Aquilo é uma mera formalidade que não interfere na eficácia da venda. Você sabe por quê? O carro é um bem móvel. E como que eu transfiro a propriedade de um bem móvel? Mera tradição. Vender o carro ou vender essa caneta é a mesma coisa. O formalismo jurídico é o mesmo para ter efeito. Mas é lógico que a gente não vende o carro dessa forma. Eu cumpro todos os requisitos para não ter problema. É a mesma lógica. Eu não preciso, para ter efeitos jurídicos, fazer papelada para ser uma igreja. Mas eu faço para não ter problema. Entendeu? Vamos lá. As imunidades são normas constitucionais. Ai, que lindo, tá vendo? Que a FGV já está te falando que ela está dentro da Constituição, que afastam a possibilidade de tributação de determinadas pessoas ou bases econômicas. As opções a seguir apresentam hipótese de imunidade, à exceção de uma. Até agora, vocês viram eu marcando, assinale a opção correta? Não, né? Quando a gente está respondendo questões, porque o normal é marca correta, marca correta, marca correta. Quando vem a exceção de uma, o que está falando? Marque a incorreta. O que você tem que fazer na hora da sua prova? Papagaiar a sua prova, que eu falo. Você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você tem que rabiscar ela, mas você só vai fazer isso quando é para marcar a exceção, a incorreta, a falsa. Aí, você sabe o que você vai fazer? Você fez tudo isso, você vai parar, você vai respirar, para o seu cérebro virar a chave. Porque ele está lá. A maioria das marca correta, marca correta, marca correta, marca correta. Se você não fizer isso, você vai marcar correto, você vai estar marcando errado. E a maioria das questões que é para marcar a falsa, elas costumam ser fáceis. A gente erra por falta de atenção. Então, você tem que mudar a chave. Respira e você vai no verdadeiro ou falso. Você vai fazer verdadeiro ou falso. Bem Mobral, ela tem que ser feita com calma. Porque é uma questão, costuma ser questão dada que você não pode errar. Então, vamos lá. Tá? É imune. Patrimônios, serviços ou rendas vinculados à finalidade essencial das autarquias no que se refere aos impostos. Verdade, é imune, né? Impostos, autarquias. Autarquias não costuma ter concorrência, não é verdade? O INSS tem concorrência? Não tem, beleza. É imune a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal em relação às taxas? Verdade, ela é uma daquelas imunidades específicas que eu passei para vocês lá. Isso aqui é verdade, é imune. É imune patrimônio, renda ou serviços das editoras de livros e periódicos em relação aos impostos? Não é imune. Por quê? Porque é uma imunidade objetiva. O livro é imune. A editora, a livraria, não é. Falso. É imune
Tá vendo como vocês estão prestando atenção como eu estou respondendo ela? É como você tem que fazer na hora da prova. É imune o imóvel de propriedade de determinada igreja que, alugada a terceiro, tem o valor do aluguel destinado às suas finalidades essenciais em relação aos impostos? É imune, sim. A gente vai ver daqui a pouquinho. Verdadeiro. É imune às operações de transferências de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, no que se refere aos impostos? Verdade, é imune sim, está lá no material. Então, são imunes, exceto, verdadeiro, a falsa. Conseguiram visualizar como é que vocês têm que responder uma questão quando é para marcar a falsa? Deixa eu tomar minha droga aqui que eu esqueci. Então, bora. Então, agora nós observamos a norma geral com relação às imunidades. Então, nós vamos focar em cada imunidade do artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Então, é vedada aos entes tributantes instituir, criar imposto sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. Mas lembra que eu falei para vocês? São só os impostos sobre patrimônio, renda ou serviços? Não, aqui amplia. Aqui são para os impostos, todos eles, inclusive o IOF, tá? Foi a explicação que eu dei antes para vocês. Ou seja, né? Então, o que acontece? O Estado é imune de IPTU, de imposto de renda, de ITBI e assim por diante? É. A União é imune de IPVA, de IPTU? É. O município é imune de ITCMD, por exemplo? De IPVA? É. Então, há essa imunidade com relação uns dos outros com relação aos impostos. E as taxas? Tem que pagar. E as contribuições de melhoria? Tem que pagar. Empréstimo compulsório? Tem que pagar. Contribuições para fiscais, tem que pagar. Como que o município vai incidir causa mortes? Assim, ó. Herança jacente. O que é isso? Ah, eu morri. Não tem herdeiro. Não tem ninguém. Para quem que vai? Para o governo, certo? Como funciona tudo isso certinho, eu não sei, eu não lembro. Tá? Os requisitos, eu não lembro. Ou então, assim, ó, por exemplo, nossa, eu adoro a minha cidade. Vou deixar em testamento o meu patrimônio para a minha cidade. Também incidiria ITCD, entendeu? Que eu duvido que alguém faça. Mas tem doido para tudo, né? Tem doido para tudo. E aí, existe a extensão dessa imunidade? Existe. Estende-se para as autarquias? Estende. Estende para as fundações públicas? Estende, certo? Agora, o que a gente tem que cuidar é para as empresas públicas e sociedade e economia mista. Aí a gente adentra no que eu estava explicando para vocês. Interfere no mercado? Interfere no mercado. Vai haver a extensão da imunidade? Não. Não interfere no mercado. Não interfere no mercado. Imune. Exemplo, Correios. Exemplo, Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma empresa pública. A gente pode fazer dinheiro? Né? Não pode, é monopólio, então. Imune. Agora, Caixa Econômica Federal, empresa pública, interfere no mercado? Interfere, não vai ser imune.
CTN falando, exemplo A, Casa da Moeda. E vamos para esta súmula aqui. Vamos lá. Para você entender essa súmula, eu preciso explicar um negocinho. Quem é o contribuinte de IPTU? O contribuinte do IPTU é o proprietário ou quem tem o domínio útil, que é quem tem o usufruto, uma enfiteuse, ou quem tem a posse com ânimos de dono. Beleza? Quem tem a posse com ânimos de dono. Você locou a minha kitnet. Nossa, você saiu de casa agora, você foi locar a kitnet, o seu sonho é ter um brindex. Você vai colocar um brindex na kitnet? Eu não vou descontar do aluguel, você vai colocar? Não. Seu sonho é ter moldura de gesso. Ou então aquelas zancas da década de 90, com um monte de luz embutida, que o seu sonho é dormir num motel. Você vai fazer isso na kitnet? Alugada? Não. Então você tem posse com ânimos de dono? Não. Então você é contribuinte de IPTU? Não. Mas, professora, no meu contrato fala que eu sou. Artigo 123 do CTN. As convenções particulares não alteram o sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Aquela cláusula no seu contrato de IPTU, para o fisco, não tem valor nenhum. Tem valor na esfera civil. Tá? Mas para o fisco não tem valor nenhum aquele troço. Beleza. Agora você comprou a minha casa, a minha dívida. Certo? 30 anos para pagar. Como que você vai colocar no Facebook? Presente de Deus, agora eu ganhei consegui minha casa própria? Ou você vai falar, olha, eu financiei uma casa aqui por 30 anos que ainda está no nome da autarquia, do governo e tal. Você vai fazer isso? Não. Você vai fazer chá de casa nova? Vai. Com o seu primeiro 13º, você vai colocar brindex na casa? Vai. Vai construir um motel no seu quarto? Vai. Vai fazer aquele puxadinho de Eternite com a coisa pré-moldada? Vai. Ou seja, você tem o quê? Ânimos de dono. Você é contribuinte de IPTU. Vocês estão entendendo? Por mais que aquele imóvel esteja no nome de uma autarquia que seria imune, você é contribuinte de IPTU. Porque você tem a posse com ânimos de dono. Por isso que a súmula fala, promitente comprador, que é você, de imóvel residencial transcrito em nome de autarquia, é contribuinte do IPTU. Por causa dessa lógica. Entenderam? Ah, teve. Vamos lá. Fulano de tal prometeu adquirir de uma autarquia federal um imóvel residencial urbano. O sinal e parte substancial do preço são pagos no momento da lavratura da escritura pública de promessa de compra e venda, que é prontamente registrada no Registro Geral de Imóveis competente. O saldo do preço será pago em várias parcelas. Após o registro da promessa de compra e venda, passa a incidir o IPTU a ser pago pela autarquia? Não. Agora quem é o contribuinte é o possuidor com ânimos de dono. Continua a incidir o IPTU por força da imunidade da autarquia, cujo nome continua vinculado ao imóvel. E aí, continua sendo imune?
Não. O possuidor com ânimos de dono, promitente comprador é contribuinte de IPTU. Passa a incidir o IPTU, a ser pago solidariamente pela autarquia e pelo fulano de tal. Não, a autarquia é imune. Passa a incidir o IPTU, a ser pago por fulano de tal, uma vez que registrada no registro a promessa de compra e venda do imóvel. Beleza? Aqui é o que eu falei para vocês, colocado em julgados. Agora, isso aqui está caindo bastante em prova. Tá? Tudo que eu falei, esquece. Para isso daqui não vale. Tá? Porque o STF é maluco, tem horas. Mas vocês vão concordar com o STF, porque na nossa cabeça provinciana de ser humano, a gente entende que os fins justificam os meios, né? A gente tem essa cabeça provinciana. Então, os fins justificam os meios. É assim, ó. Ai, eu sou o Estado, eu sou a União, eu sou o município. Eu tenho um imóvel que eu não estou usando. Eu loco para o privado. O privado vem e constrói uma fábrica. E aí? Esse privado que está construindo uma fábrica, num imóvel que é do município, que ele não vai poder comprar, que ele não vai poder usucapiar, que ele não tem ânimos de dono, vai ter que pagar o IPTU? Vai. Tá? Vai. Por quê? Entendimento do STF. Tudo bem? Então, você pegou, você é uma fábrica, você está usando um imóvel imune. Você não tem o ânimos de dono. Vai pagar o IPTU. É possível a cobrança de IPTU de empresa privada que ocupe imóvel público. Tanto é que, olha aqui a questão. Determinado estado da federação cedeu um imóvel de sua propriedade à pessoa jurídica de direito privado A, para que esta exerça atividade econômica com fins lucrativos no local do imóvel. Ela cedeu, ela alugou, ou ela tem lá um comodato lá, ela não comprou, não vai ser dela, ela não pode usucapir, porque a gente não pode usucapir bem público, tá? Em relação à cobrança do IPTU de imóvel, assinale a afirmativa correta. É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista que a imunidade recíproca das pessoas de direito público, princípio garantidor da federação e cláusula pétrea, falso. Por quê? Porque aqui a empresa privada vai pagar o IPTU. É vedada a cobrança do IPTU do imóvel, tendo em vista que o Estado é isento do pagamento do IPTU de imóveis de sua propriedade? Falso. Primeiro que não é isento. É o quê? Imune, tá? E segundo que, neste caso, quem vai pagar o IPTU é a pessoa jurídica de direito privado. O IPTU é devido e o Estado, contribuinte do imposto, deve realizar o pagamento? Não, não é o Estado que faz, que é contribuinte. Contribuinte é a pessoa privada. O IPTU não é devido, uma vez que o Estado não é sujeito passivo da exação. O Estado não é sujeito passivo da exação mesmo. Ocorre que a empresa privada é. O IPTU é devido e a pessoa jurídica de direito privado é o responsável tributário e quem deve realizar o pagamento. Letra E. Isso, exerce atividade econômica, tudo certinho.
Aí não vai ter, até porque ambas as partes são imunes, entendeu? Ambas as partes são imunes. O X da questão é assim. Eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Eu estou aqui com os imóveis parados, eu estou com um prédio parado. Eu sou o Estado e estou com um prédio parado. Sabe o que eu vou fazer com esse prédio? Eu vou reformar ele e eu vou ceder por um preço irrisório, ou mesmo assim, para as pessoas carentes que se enquadrarem aqui para morar aqui. Beleza? Essas pessoas carentes estão exercendo atividade econômica? Não. Essas pessoas carentes estão utilizando o imóvel com fim lucrativo? Não. Elas vão ser contribuintes de IPTU? Não. Está vendo a diferença? Agora, aquele imóvel é para uma loja, para uma fábrica, para um negócio, entendeu? Que está exercendo atividade econômica, aí é contribuinte de IPTU. Mudança de entendimento. Antes, o STF entendia que a Caixa de Assistência da OAB não era imune. Agora ela é. Tá? Então, cuidado com as questões de 2018 para trás. A Caixa de Assistência da OAB é imune. Aí, ó. Não distribuir lucros, não está abrangido pela regra de imunidade, ou seja, se está distribuindo lucro, esse tipo de coisa. Aqui é material para vocês lerem também, que coincide com tudo que eu expliquei para vocês. Imunidade tributária religiosa. Então, vamos lá. É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Se a gente lê friamente a Constituição Federal, a impressão que dá é que imune vai ser só o templo, né? Só o templo. Mas não. Aqui o STF amplia. Aqui a imunidade é da religião, não só do templo, da religião. De qualquer culto. De qualquer culto. Mas e seita? Enfia o seu conceito hipócrita de seita, de coisa, naquele lugar. Tá? O seu preconceito. É religião? Acredita em alguma coisa? Tem gente lá seguindo, lendo, rezando, não sei o quê? Tem. É religião. Então quer dizer que a católica é imune? É. A evangélica é imune? É. A espírita é imune? É. Umbanda é imune? É. Candomblé é imune? É. Judaica? É. O do Alcorão lá, muçulmano? É. Do Buda, budismo? É. Tudo é imune. Tá? Por quê? Porque, graças a Deus, nós somos um Estado laico. A sua religião não é a minha. E não venha querer que eu bote ela abaixo. Tá? Nós somos um Estado laico. Todas as religiões são imunes. Maçonaria. Maçonaria é religião? Não. Tá? Como é que você sabe? Não sei, eu não posso entrar. Detesto a maçonaria. Meu marido jamais vai ser maçom. Já pediram, eu não deixo. Mas por quê? Porque não é porque diz que come cabra ou do capeta. Não é por causa disso. É porque é sexista. É machista. Entendeu? E que é seita, não sei o quê. É nada, é um mando de homem que vai lá à toa, entendeu? Não quero. É um grupo fechado de homem.
E antigamente era fechado, hoje em dia qualquer idiota vira maçom. Eu tenho uns amigos pobre de tudo, de dinheiro, de cultura, que é maçom. Eu falo, gente, como essa maçonaria tá barrela. Tá bem defalcada. Nossa, agora virou carne de pescoço, entendeu? Então, agora Deus o livre. Mas, enfim, ela não é religião, segundo o STF. Então, ela não é imune. Igual na questão, igual eu falei, a igreja, né, loca um imóvel para as pessoas morarem e pega aquele dinheiro e volta para a finalidade da igreja. Vai ser imune? Vai ser imune. É o que fala a súmula vinculante 52, que serve para a igreja, para o partido político, para o sindicato dos trabalhadores, para todas as pessoas imunes. Uma entidade religiosa em difícil situação financeira que resolveu alugar apartamentos de sua propriedade situados em diversos lugares do município X para fiéis da própria entidade. O dinheiro dos aluguéis é revertido em favor do pagamento das remunerações eclesiásticas dos ministros de culto, que se encontram atrasadas. Então, é voltada para a sua finalidade? Né? É voltada para a sua finalidade. Gente, detalhe. O carro pertence à igreja. Se o bispo, se o pastor, se o padre mudar, o carro fica. O carro é da igreja, é imune. A casa do padre, que é da igreja, o padre saiu, voltou, é imune. Ou do pastor. Agora, o carro do pastor, ele resolveu mudar. O carro é dele, vai ser imune? Não. A casa do pastor, que a hora que ele mudar de ideia e mudar de igreja, a casa é dele, vai ser imune? Não. Tá certo? Não. Aí vem essa situação aqui, ela depende de cada caso concreto. Todo carro pertencente à igreja vai ser imune? Sabe, tem decisões assim. A igreja aqui em Cuiabá, né, para exercer o seu ministério, qualquer igreja precisa de um carro de R$500 mil. Você está entendendo? Então, tem muita igreja tomando no cu, eu acho massa. Por causa disso. O carrão. O judiciário está falando, escuta, você não precisa desse carro para exercer a sua função. Então, está retirando a imunidade. Por quê? Por causa dessa questão de finalidade. Agora, lá no interior da Caixa Prego, que o padre ou o pastor precisa ir lá para as fazendas, para não sei o quê, ele precisa de uma caminhonete? Precisa. Então, você está vendo que depende de cada caso concreto, de cada situação? Hã? Né? Entendeu? Então. Hã? Mas tem todo lugar, entendeu? Aham. Uma entidade religiosa, em difícil situação financeira, tá? Alugou e pegou o dinheiro e está voltando.
A imunidade tributária em favor das entidades religiosas abarca apenas o templo e o imóvel, eles adjacentes? Não, né? Não é só o templo e o imóvel que está colado lá nele, é toda a religião. Tais imóveis, em razão de a renda de seus aluguéis ser usado no pagamento de remuneração do ministro do culto, não faz jus à imunidade? Pelo contrário, faz jus, porque está revertendo para a finalidade da igreja. Tais imóveis, em razão de serem alugados a terceiro, não faz jus à imunidade? Faz jus à imunidade. Tais imóveis fazem jus à imunidade do IPTU, uma vez que o uso do valor dos aluguéis está relacionado com a finalidade essencial das entidades, que é o que fala a súmula vinculante 52. O uso de valores da entidade para pagamento de ministros de culto configura distribuição proibida de suas rendas, devendo a condição de imune da entidade ser revogada. Uai, você não pode pagar salário para os caras? Né? Os caras vão trabalhar, vão comer como? Nada a ver. Cemitério. É outra coisa que eu adoro, cemitério. Adoro cemitério, mas cemitério é antigo. Não, mas paga. Paga. O dono do cemitério paga. Da igreja, não. É essa a diferença, quer ver? Ah! Se vira, depende da situação, depende, mais ou menos. O louco, tá louco, né? É que é assim, ó. Então, vamos lá. Por que nós enterramos nossos mortos? Que tipo de cultura? Religiosa. É cultura religiosa. A gente não joga... Por que a gente não joga no rio? Porque a gente não é hindu. Por que a gente não coloca numa pira linda, com moedinhas aqui, e toca fogo? Porque a gente não acredita nos vikings, na religião dos vikings. Vocês estão entendendo? A gente enterra os nossos móveis, os nossos mortos, por questão religiosa. Então, cemitério é coisa da igreja. Não é para ser particular, não é para ser privado. É uma coisa dela, igual a Santinha, igual a imagem da Nossa Senhora. A gente volta àquele negócio, igual a imagem da Nossa Senhora. Ou seja, o cemitério gerido, administrado pela igreja, que é o caso, acho que isso aqui foi em Ouro Preto. E é verdade, eu adoro cemitério. Sempre visito. Cemitério antigo, cemitério de jardim, assim, eu acho chato pra caralho. Vocês nunca, na adolescência, tomaram vinho e tocaram violão em cemitério? Ai, esse povo não teve vida, gente. Vocês não viveram. Tá louco, povo chato. Hã? Aqui, ó. Aqui é uma igreja. Eu tive a minha fase gótica, gente. Tive. Estava assim. Aqui, ó. Aqui é uma igreja. E esse cemitério, ele ainda funciona e é administrado pela igreja. Então, esse cemitério aqui é imune. Por quê? Porque a questão de enterrar mortos é algo religioso que pertence à igreja.
A igreja paga IPTU desse cemitério? Não. Você está entendendo? Não paga IPTU desse cemitério. Ah, pode. 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 Entendeu? Pode. Ela pode colocar requisitos. É igual aquela coisa, ela só casa quem ela quer. Igual ele falou. Desde que você pagar bem. É. Agora, e o cemitério lá do Jardim Cuiabá? Jardim Cuiabá não. Parque Cuiabá. Né? Aquele é todo de graminha. Chato pra caralho. E aí? Paga IPTU? Paga, é privado. Mas, professora, se a igreja não paga, não está entrando na livre concorrência? Não, porque enterrar os mortos é coisa da igreja. Vocês entenderam a diferença? E, professora, e aquele lá do centro da cidade? Aquele é massa. Eu, de vez em quando, eu adoro bater perna no centro. De vez em quando eu dou uma passadinha lá. Não tem ninguém enterrado lá, mas eu dou uma passadinha lá. Você vai lá, o barão de não sei das quantas está enterrado aqui. Eu gosto de ficar lendo a história, gente. A história é um museu de graça a céu aberto. Aí, aquele lá, paga IPTU? Não paga, é do município, a confusão. Entendeu? Aquilo é do município. Agora, igual você estava falando. O que acontece? O cemitério lá do Parque Cuiabá, você não compra o pedacinho ad eterno. Não, mas ali você não tem a escritura daquilo para você. Não desmembra, você está entendendo? Então, e você tem que pagar por ano, depende da situação. Então, ali, eles embutem o IPTU que eles têm que pagar no plano para poder... Você está entendendo? Agora, se for feito um cemitério, desmembrar e falar, escuta, você que é o dono disso aqui? É um imóvel territorial urbano. Tese. Sim, às vezes pode até ter, entendeu? Justamente, às vezes pode ter. Então quem é enterrado lá no Bom Jardim, lá no Parque Cuiabá, então paga IPTU? Não é quem está enterrado lá que paga ou a família que paga. Não, quem paga IPTU é a Somatem, que é a proprietária daquele cemitério. Que embute em quem paga para enterrar lá. Tá? Aqui está a questão do cemitério. Ai, cuidado, que isso vai cair na sua prova. Eu não vou adentrar no mérito da questão esdrúxula que é isso. Não vou adentrar no mérito da questão esdrúxula, ridícula que é isso. Mas, de que ano que é? É de agora. Fresca. Porque é assim. Ó, eu sou o dono do imóvel da igreja. Eu sou a igreja dona do imóvel da igreja. Imune. Agora, o que a gente mais tem é igrejinhas por aí que não são donas do imóvel, né? A maioria das igrejas evangélicas que existe, gente, não é dona do imóvel. O que acontece? Hoje eu resolvi abrir uma igreja. Vai lá, aloca um negócio e abre a igreja. Você entendeu? E aí o que acontece? A imunidade não é porque ela está alocando, ela não tem ônibus de dono, o dono do imóvel vai ter que pagar o IPTU. Tudo bem? Certo? Essa é a lógica do negócio. Eis que agora, quando a igreja aloca um imóvel,
o dono desse imóvel não vai ter que pagar IPTU. Então, assim, ó, eu tenho um barracão. Eu não sou igreja. Para quem que eu vou alocar o barracão? Para uma igreja, porque eu não vou pagar IPTU. Ou eu vou alocar para uma academia de ginástica? Compete aos municípios instituir impostos, que é o IPTU, inciso 1º. O imposto previsto no inciso 1º do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto. IPTU, beleza, até aí tudo bem, é a regrona geral. Ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a linha B do inciso 5º do artigo 150 desta Constituição sejam apenas locatárias, inquilinas do imóvel. Conseguiram entender? Tá? Vai bem. Vai dar treta, vai. Tá? Eu achei que desde antes de 2022 já era assim. Não. Então, antes de 2022, se ela alocasse o imóvel, ela pagaria. Oi? Se ela alocasse antes de 2022, o dono teria que pagar de qualquer forma. Uhum. Ela tem 10, 15 barracão aí, vai alocar tudo. Aí, ó, quer ver outro planejamento tributário? Pois é, eu sou dona do terrenão lá na frente do shopping. Eu vou montar o quê? Vou alocar o quê? Uma igreja ao ar livre. Boto uma plaquinha e falo, igreja ao ar livre. Aí vai todo o povo lá rezar, orar, ao ar livre. Cada um leva a sua cadeirinha. Imune de IPTU. Massa, né? Ô, Brasil! Brasil não é para amadores, não. Brasil não é para amadores, não. Mas é a bancada evangélica, Chuchu. Bancada evangélica. E a culpa é sua. Entendeu? Por isso. A culpa é minha, é sua, de todos nós. É. Então, agora nós vamos para a linha C, tá? Eu vou destrinchar. Porque aqui, eu não gosto dessa linha C tão cheia de coisa, tá? Então, vamos destrinchar. Tá lá. Então, é vedado instituir impostos sobre partidos políticos. Por quê? Porque nós estamos num Estado democrático de direito, né? E suas fundações, e tudo aquilo que eu expliquei para vocês cabe aqui para os partidos políticos. Entidade sindical dos trabalhadores. Os sindicatos são imunes? Não. Só o sindicato dos trabalhadores. Oi? O que acontece? Só o sindicato dos trabalhadores. Não é o sindicato do PT, tá, gente? É o sindicato dos trabalhadores, porque nós temos sindicato dos trabalhadores e sindicato dos empregadores, patronal. Entendeu? O sindicato patronal não é imune. Tudo bem? Não é imune. Apenas o sindicato dos trabalhadores. Por quê? Porque o sindicato do patrão tem dinheiro para pagar o imposto.
Tá? E a função de sindicato não é do patrão, a função de existir sindicato é para melhorar a vida dos trabalhadores, essa é a regra. E isso cai muito em prova. Tá? Então, fiquem muito atentos. Porque, isso mesmo, porque as provas vêm lá, são imunes o sindicato dos trabalhadores e dos empregadores? Não. São imunes o sindicato dos empregadores? Não. São imunes o sindicato dos trabalhadores? Beleza. São imunes os sindicatos patronais? Não. Então, cuidado. Só os sindicatos dos trabalhadores. Também não vai estar certo, porque você está ampliando e não são todos os sindicatos. Tá? Hã? Vai estar errada essa daí. Se ele falar assim, os sindicatos são imunes? Não, os sindicatos não são imunes. Só o sindicato dos trabalhadores. Você entendeu? Então vai estar errado. Isso, somente o sindicato dos trabalhadores são imunes? Certa resposta. Boa. Uhum. Aí nós temos as instituições de educação e ou assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos previstos em lei complementar. Vamos lá. Sem fins lucrativos, significa que não pode ter lucro? Não, porque se não tiver lucro, fecha as portas, não consegue pagar as coisas. Não pode distribuir os lucros entre os seus dirigentes. Colégio São Gonçalo. Ele é de padre. São Gonçalo, os colégios salesianos. Os colégios salesianos ou os colégios adventistas são imunes por causa da imunidade religiosa? Não, não é. Porque vai concorrer com a escola X que vai interferir na livre concorrência. A função de uma igreja não é ter escola. Certo? Mas beleza. E aí? O Colégio São Gonçalo, será que ele é imune? Então, o que acontece? Se ele for sem fins lucrativos, mas professora, nossa, ele cobra mensalidade de R$2.000. Ai, não importa. Mas volta para a própria escola. Você está entendendo? Não tem lucro, finalidade lucrativa. Você está entendendo? Vai ser imune com relação aos impostos. Então, aquele imóvel onde está o Colégio São Gonçalo, do lado daquela igreja maravilhosa, não é imune de IPTU por causa que está anexo à igreja. Ele pode ser imune de IPTU, por quê? Porque é uma instituição de educação sem fins lucrativos. Conseguiram visualizar a diferença da situação? Agora, o X da questão, o top mesmo, não é ser só instituição de educação. O top é ser instituição de educação sem fins lucrativos, mais assistência social. Mais assistência social. Tá? Por quê? Porque assim, ó, se você é instituição de educação, você é imune aos impostos. Se você é instituição de educação mais assistência social sem fins lucrativos, você é imune aos impostos e às contribuições sociais.
quê? O São Gonçalo dá bolsa? Para pobre? Nossa, assistência social, não é? Ai, gente, você estudou na faculdade privada X. Você fez direito, você foi lá fazer estágio no núcleo de prática jurídica, tal. Você atendeu, quem que você atende lá? Pobre. Aí, para o suficiente. Pobre, gente, pobre. Então, você está prestando o quê? Assistência social. Aí, o hospital universitário atende quem? Pobre. Assistência social. É isso, é para os alunos aprenderem. Caralho. Sacou? Ai, mas sem fins lucrativos, sei o quê. Pois é, mas eu sou o diretor e o meu prolabore é de R$1 milhão. Eu não estou dividindo o lucro, eu falo que o meu salário é esse. Cala-te boca. Beleza, então, para a prova, você tem que fazer justamente isso. Pensar. É só entidade de educação, sem fins lucrativos, imune aos impostos. É. Só de assistência social, algo de assistência social, imune aos impostos e às contribuições sociais. Educação, mais assistência social sem fins lucrativos, imune aos impostos e às contribuições sociais. Tá? E aí a Constituição fala, atendidos os requisitos da lei. E aí, qual lei? Gente, aqui é lei complementar. Mas não está escrito lei complementar na Constituição, mas é a interpretação feita, a interpretação sistemática, porque o artigo 146 da Constituição fala que para regular o poder, as limitações ao poder de tributar, precisa de lei complementar. Como imunidade a uma limitação ao poder de tributar, há necessidade de uma lei complementar. Que lei complementar é essa? O artigo 14 do CTN. Então, ou seja, para ser imune com relação aos impostos, precisa só não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio, suas rendas, aplicar... Ai, perdão. Fica falando mal dos outros. Aplicarem integralmente no país os seus recursos, manterem a contabilidade. Basta isso, tá? Basta isso. Aqui é o que eu estou falando. Aqui, por que a assistência social é imune de contribuições sociais? Porque a Constituição fala. Ó, Constituição, como que eu leio? São imunes de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. Que lei? Complementar. Aí. É assim, tá uma farra. Tem uma pessoa aí, que não vem ao caso no Brasil, que descobriu a roda. Descobriu a roda. Eu falei, mas isso aí vai dar PT em 2 tempos. Ai, planejamento tributário, vamos transformar tudo em organização social filantrópica sem fins lucrativos. Gente, tem uns trem aqui, em Cuiabá, que foi transformado em troço social sem fins lucrativos, que eu não posso falar porque está sendo gravado, mas que eu sei que não tem nada de sem fins lucrativos.
que esse cara no Brasil está ganhando rios de dinheiro, porque está prometendo mundo e fundo e fazendo estardalhaço e que essas empresas vão tudo tomar no rabo. Entendeu? Por quê? Porque a limitação era muito pouca, era só aqueles 3 lá. E o X da questão é que essas empresas nem estão preocupadas com os impostos, porque a maior carga tributária é da contribuição social, certo? Eis que veio a Lei Complementar de dezembro de 2021, que trouxe requisita da com pau. Agora essa farra vai acabar, entendeu? Porque para conseguir ser a imunidade das contribuições sociais para as instituições de assistência social sem fins lucrativos, vai ter que rebolar. Vai ter que ser mesmo de verdade, entendeu? Não basta seguir aquilo ali para inglês ver, não. Então, aqui nós temos legislação nova. Não, não vai não. Por quê? Porque esses negócios você tem que meio que de ano em ano, entendeu? Quando eu vi isso aqui, eu ria. Eu ria, sabe? Eu ria. E aí, tentaram fazer isso aí com um cliente nosso. Aí a gente foi para a reunião fora de Cuiabá, para o cara apresentar o trem, o caminho das pedras, tal. A gente conseguiu convencer esse cliente a não entrar nessa treta, entendeu? Por quê? Porque, gente, isso é uma simulação. Isso é falcatrua da brava. E o cara fala que é planejamento tributário. E os empresários estão tudo caindo. Sabe? E eu falava, e a gente falou, você é assistência social? Não sou. Então, então como que você quer fazer um negócio falando que é assistência social? É sério mesmo que você quer mexer em todo o seu contrato social? É sério mesmo que você quer fazer tudo isso para economizar isso, sendo que você já é milionário, cara? Você quer mesmo? Depois ainda correr risco de ser preso? Você jura que você quer? Mas todo mundo está fazendo. Então, se é todo mundo, vai todo mundo tomar no cu. Aí, de repente, veio isso aí, eu ria. Falava, sabe? Ria. Advogado é uma desgraça. Aham. Bingo. Súmula 52, que é a mesma do terreno, lá dos imóveis alugados a terceiros, que eu falei para vocês. Então, vamos para uma questão. Bem isso. E não é só isso. Tem troço chique aí, mais chique, bem. Chique, que só vai gente chique que entrou nesse negócio. Chique. Quase, entendeu? Quase. Vamos lá. Não, depois que terminar a gravação lá fora eu falo. Suponho que uma fundação esteja instalada no município de Francisco Morato, tá? De Francisco Morato. E possua por finalidade institucional o desenvolvimento de atividades educacionais. Na estrutura da fundação funciona uma escola de ensino fundamental, que exige de seus alunos o pagamento de matrícula e mensalidade. Os diretores da entidade recebem uma boa remuneração, compatível com o valor pago no mercado, e parte de bens imóveis da fundação estão locados para particulares. Considerando a situação hipotética, a respeito dos limites ao poder tributar, assinale a alternativa correta. A celebração de contrato de locação de bens imóveis com particulares caracteriza desvio institucional, impedindo que seja concedida à fundação imunidade tributária? Não, não é desvio. Não tem problema se ela tiver imóvel alugado e pegar aquele dinheiro e voltar para ela. É a mesma lógica da igreja.
caso reconhecida a incidência da imunidade tributária em favor da entidade, a fundação estará eximida do dever de recolher impostos e taxas incidentes. Lembra, taxa não é imune. O pagamento de remuneração em favor dos diretores não configura a distribuição indevida de rendas, bem como a cobrança de mensalidades escolares não constitui por si só impedimento para o enquadramento da entidade na condição de imune. Certa resposta? O que eu falei para vocês? Não tenho certeza, mas tipo, São Gonçalo cobra mensalidade cara. Mas se ele pegar e voltar para eles, o diretor tem lá um puta salário. Mas é parecido com o salário do cara do dono, sei lá, do Max? Vamos pensar? É compatível. Tá vendo que fala aqui que é compatível? Então, tá tudo ok. Tá? Então. E não faz a distribuição de lucro. Não tem. Não tem. Por que se faz isso? Para conseguir ser considerado assistência social. Também, entendeu? Caso a entidade seja enquadrada como imune, ela estará desobrigada de manter e escriturar suas receitas e despesas em livros contábeis revestidos de formalidades legais? Claro que não. Tem que manter a contabilidade, está lá no artigo 14 do CTN. Para o gozo da imunidade tributária, é suficiente que a entidade esteja estruturada sobre a forma de fundação e que seu estatuto impeça a distribuição de lucros entre os diretores. Não precisa ser uma fundação, tá, gente? Não há necessidade. Pode ser uma associação, entendeu? Pode falar. Uhum. Olha, eu entendo que não. Tá? Eu entendo que não. Por quê? Porque vai ser assistência social aquilo ali, sabe? Descaracteriza. Eu entendo que descaracteriza. Porque, assim, para ser uma assistência social, não é assim, eu dou meia dúzia de bolsa. Não, você entendeu? Eu não faço um negocinho ali e dou... Não, tem que ter mesmo uma caracterização de assistência social. Não basta só isso, tá? Imunidade tributária cultural. Alguém tem um livro? Você tem um livro nessa sua pasta aí? Você tem um livro na sua mochila? Qualquer livro, livro de qualquer coisa. Tem um livro? Ninguém tem um livro aí? Vocês também não têm livro, né? Hã? Não, sim, pois é. Me presta o caderno. Presta o caderno. Tem caderno? Presta. É só para espelhar, assim, só para... Aqui, já pegou. Tá, mas, obrigada. Só para... Isso não é um caderno. Isso é um livro. Tá? Isso é um livro. Isso não é um caderno, porque o caderno não é imune. Isso é um livro. Tá? Isso é um livro. Imagine que é um livro. O que é imune? É o livro. E o papel destinado à sua impressão. Então, o que acontece? O que acontece? Aquele papel, desde lá da fonte, que vai vir para imprimir o livro, é imune de IPI, é imune de ICMS. Tudo bem? E depois do livro pronto,
É imune de ICMS a venda do livro. Agora, este livro, é um livro, este livro, tem tinta? Tem. Essa tinta está cheia de IPI e ICMS. Esse livro tem cola, que ele foi colado? Tem. Essa cola está cheia de IPI e ICMS. Esse livro, às vezes, ele foi costurado? Tem linha. Essa linha está cheia de IPI e de ICMS. Ai, lembra que os vademecum, quem é do direito, vinha até com uma capa plástica? É aquela capa plástica que vinha com uma capa assim, está cheia de IPI e ICMS. Não tem vademecum que vem com aquela cordinha? Aquilo está cheio de IPI e de ICMS. Por isso que o livro continua caro. Também, não é só por isso, mas vocês entenderam? Então, não é que o livro não tem imposto. O livro tem imposto. Na tinta, na cola, na linha, na cordinha. Não vai ter imposto no papel e depois dele pronto. Conseguiram entender? Oi? Isso, aqueles indiretos nesses outros insumos, tem sim. Então, tá lá. Eu não entendo bem essa parte, né? É uma das partes mais interessadas da aula, né? Assim, do nosso curso tributário. Que não sou eu que vou dar. Não é? Eu sei que tem alguns pontos da cadeia que compensam. Isso aí é Eliezer que tem que dar. O que acontece? Se existe uma imunidade, a Constituição dá direito a você ter a compensação desses anteriores. Se você tiver direito à isenção de ICMS, a isenção não te dá o direito à compensação. Por isso que, por exemplo, mas você vai recusar um PRODEIC da vida? Esses tempos atrás eu fiz um, né? Meu cliente veio para cá, uma indústria, fez o PRODEIC, só que toda a produção da indústria dele é para exportação. Se ele ficar no PRODEIC, ele não pode pegar o crédito, porque o PRODEIC impede. Mas como tudo é para exportação, ele pode ter esse crédito e depois trocar por outras coisas, vender, papapá, entendeu? Então, o interessante para ele era não ter o benefício fiscal do PRODEIC. Louco, né? A gente pensa assim, o benefício fiscal sempre é bom para todo mundo, mas nem para todo mundo. Ele tem. Então, aqui, imunidade objetiva, né? É vedado aos entes tributantes instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Livros, jornais, periódicos, revista. Vamos lá. É possível limitar a imunidade em razão do seu conteúdo? Do que está dentro do livro? Machado de Assis, né? Cultura, né? Memórias póstumas. Nossa, pensa eu na minha fase gótica, adolescente, lendo isso aqui. Acabou? 5 minutos? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Cultura. Cultura. Gente, é Machado de Assis, pelo amor de Deus. Vocês não leram Machado de Assis? Tá tarefa de final de semana. 50 tons de cinza. Chicotinho, cultura. Lógico que é cultura. Como é que o Christian Grey não é cultura, gente? Fala sério. Não é não? Vocês não acham que é cultura? Vocês acham, meninos, que é cultura? Lógico que é cultura. Cultura. 50 tons de cinza. Imune? Imune. Álbum de figurinha da porra dessa boneca do
do diabo. Entendeu? Hello! Você vai ter uma Alice, não vai? Te apresento a ruína da sua vida. Alô. É um inferno. Já não bastava ter a porra da boneca. Tem o álbum de figurinha. Não, já passou, graças a Deus. Já passou da Barbie. E aí? Imune? Imune. E a Bíblia? A Bíblia é imune por causa que é religião? Não tem, a gente não precisa entrar nesse mérito. A Bíblia é imune porque é um livro. Tá? Então, gente, afinada Playboy, imune. Afinada G Magazine, imune. Você não pode limitar a imunidade em razão do seu conteúdo, sob pena de censura indireta. Até amanhã. 8 horas.